Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Boa tarde, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um programa Estúdio Inter ao vivo, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET. E também ao vivo pelo nosso site www.tvriopreto.tv. Ontem nós demos início à nova jornada de 2020, começamos os nossos programas inéditos ontem, e eu tenho certeza que já ontem você já gostou do conteúdo, já ficou por dentro de muitas novidades, e hoje eu também trago muitas coisas legais para vocês que estão acompanhando a gente pela TV, pelo site e também pelas redes sociais, porque também estamos ao vivo pelas páginas do Facebook, basta acessar a fanpage do Estúdio Inter ou da TV Rio Preto, ou o meu, que está lá, Thaís Celentano, e também pelo meu Instagram. No meu Instagram também estamos ao vivo, @ThaísCelentano. Se você não segue ainda, por favor, junte-se a gente nessa corrente que cada vez mais cresce e vai trazendo mais novidades, mais informações para vocês. Olha só que legal. Antes de falar sobre os meus convidados de hoje, eu vou mandar um beijo muito especial para o meu querido parceiro Eládio Holanda, ele que é lá da Paraíba, o escritor das celebridades, porque ele falou para mim o seguinte, que vai estar rolando um evento bacanérrimo lá em João Pessoa, que é o Arena Fest Verão na Paraíba. Ó, seguidos de 2 camarotes VIPs, tenda eletrônicas, praça de alimentação, sistema de segurança de detectores de metal, câmeras de vídeo. É uma estrutura fantástica. O pessoal ia acompanhando. A primeira versão, gente, aconteceu nos 8/15 agora de janeiro. E os próximos são dia 22 e dia 29. Muito bacana isso, né, gente? Então, ó, em 2020, o primeiro dia foi dia 4 de janeiro. Eu falei a data errada para vocês, tá, gente? Foi dia 4 de janeiro. No dia 11, contou com a presença do escritor Eládio Holanda, e vai ter também show do Dilcinho, vai ter chão de avião, muito bacana esse evento. E olha que legal, gente, eles têm o patrocínio da Brisanet, que é a maior empresa de internet da Paraíba. Eládio, um beijo, meu querido, manda material pra gente que você fizer aí, eu vou adorar compartilhar com os meus telespectadores aqui, porque você sabe, né, Rio Preto, Paraíba, tá tudo coladinho, graças à santa internet. Um beijo pra você, viu, querido? Olha só, gente, o programa de hoje traz convidados especialíssimos. Se você já gostava da toxina botulínica, para algumas coisas, imagine para outras. Muita gente está acostumada a saber dela só para a questão da face, algumas outras aplicações. E se eu te disser que ele pode ajudar a gente, inclusive, na incontinência urinária? Por isso, o Dr. Eliseu Denadai, ele que é urologista, estará comigo no primeiro bloco, apresentando para a gente essa nova modalidade de aplicação da toxina e também todas as novidades ligadas a essa segmentação médica, que é a urologia. Do bloco, gente, vocês sabem que eu paro tudo quando eu tenho a oportunidade de receber convidados especiais. Eu tive aqui, na semana passada ainda, o Fabiano Latam, ele que é jornalista, escritor e palestrante, e veio bater um papo muito legal comigo, contando as novidades da sua história lá em Boston e também sobre o seu novo livro. Então, chega de lero-lero, bora rodar a vinheta, porque está no ar mais um Estúdio Inter. Eita, que coisa gostosa! Como eu adoro começar o programa aqui, trazendo para vocês sempre informações que podem ser divisores de água na sua vida. O doutor Eliseu Denadai está aqui comigo, ele que é urologista, e vai contar para a gente um pouquinho sobre essa nova aplicação do Botox. Quer dizer, nova para mim, porque eu desconhecia, doutor Eliseu. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Na verdade, quando a gente fala em Botox, tem a sensação que apareceu ontem. Para muita gente é, né? A toxina botulínica, ela é conhecida há 100 anos. Nossa, tudo isso. Foi descoberta... Acho que tem até uma imagem mostrando essa linha do tempo. Tá no jeito, Diego, a imagem? A toxina botulínica, ela é extraída de cobra. É um veneno da cobra. Ela foi purificada, foi... Olha lá a linha do tempo aí, né? Desde essa é uma 1895. Uma história, e a gente pode ver que desde 1920... que ela já foi purificada, aquela primeira imagem foi purificada, mas, na verdade, nós só começamos a usá-la em homens, em experimentos, a partir da década de 70. 78, 90, foi que se começou a usar.
No início, ela era utilizada principalmente em pacientes que tinham problemas de coluna, tetraplégicos, que tinham espasmo. Então, aqueles espasmos que a pessoa ficava, você começou a aplicar. Como que funciona? Ela Ajudava a controlar esses espasmos, é isso? Exatamente, Tá. era um espasmo incontrolado e passaram a ser controlados com o uso da toxina botulínica, Perfeito. que é esse veneno. Então, tem algumas coisas que a gente precisa explicar dela. Primeiro, ela atua impedindo, eu não vou usar termos técnicos, né, que não vem ao caso. Ai, a gente mas ela, assim, todo mundo em casa entende tudo. ela impede a contração do músculo. Tá, então, perfeito. aquele músculo que ficava contraído, ele passa a parar de ter aquela contração indesejada. E, posteriormente, foi utilizado, inclusive, em tratamentos oculares também. E pessoa que tinha, às vezes, o olho torcia por causa do músculo, você fazia aplicação. Então, primeira coisa que é importante saber, então, que é uma toxina antiga, retirada de cobra, é um veneno, claro que é utilizado em doses bem controladas. Bem controladas e bem dosificadas mesmo, você consegue o resultado. Segunda coisa importante, ela tem tempo. Você usa a toxina botulínica, tanto esteticamente ou em bexiga, etc., etc., 3 a 6 meses depois ela perde. Aí tem que reaplicar. Você tem que reaplicar. Então, nós começamos a utilizar na prática clínica nesses espasmos, né? Em pacientes que tiveram acidente vascular cerebral, derrames, e posteriormente começou a se usar esteticamente. Todo mundo fala Botox com uma facilidade. Começou faz 9 anos. Pois é. 2010 que foi liberado para ser aplicado em estética. É que eu acho que foi tão difundido, as pessoas ficaram tão fãs dos resultados que o Botox proporciona para a estética que ajudou bastante, né? A estética todo mundo quer, né? Agora, pois é. Na verdade, nós começamos a utilizar, nós urologistas, começamos a utilizar a toxina botulínica de 8 anos para cá. E qual foi o que nós usamos? Porque existe uma doença, não só as doenças dos indivíduos que têm bexiga neurogênica, são aqueles que tiveram acidente vascular cerebral ou que sofreram acidentes, ficaram tetraplégicos, perderam a sensibilidade. Toda a sensibilidade e a motricidade. Então, o que acontece? Posteriormente, nós começamos a verificar que pacientes que tinham problemas de bexiga, que nós chamamos de bexiga espásticas, tem uma opção de nome técnico, bexiga que contrai sem que a pessoa queira. Entendi. Então, isso leva a pessoa a perder urina. Então, essas chamadas bexigas espásticas, o indivíduo está... Seria a famosa incontinência urinária? Quando a pessoa não consegue controlar? É isso que eu estou tentando falar. Entendi. Ela leva uma incontinência urinária, Perfeito. mas é um setor muito pequeno da incontinência urinária. Ela a maior parte da incontinência urinária é por outros problemas. Ou por mulher que teve muito parto, a bexiga caída, aquela coisa. Esse setor da bexiga espástica é uma bexiga que existe chamada cistite intersticial, é muito pequeno e a gente controla com remédio. Então tem umas drogas chamadas anticolinérgicos que a gente vem usando já há 30 anos, que nós descobrimos isso, e começamos a usar, e você controla, e fica muito bem. As crianças que fazem xixi na cama com 8, 9, 10 anos, você acaba dando um remedinho, fica legal. O adulto, a mulher, é muito frequente, mais frequente na mulher do que no homem, não sabemos por quê, não sabemos. E aí nós começamos... Deve ser o tardo dos hormônios, né? Que a mulher tem tudo, vai bagunçando tudo a vida inteira da mulher, nunca vi, gente. A gente não sabe, né? Mas... em síntese, você tem esses pacientes que têm essas bexigas neurogênica, não neurogênica, bexiga que tem a cistite intersticial, essas bexigas espásticas, que em termos leigos seriam aquela bexiga que contrai sem que a pessoa mande, quando ele veja fez xixi na roupa. Entendi. Então, esse tipo de incontinência urinária, que é essa incontinência que não está ligada ao esforço, uma gargalhada, um sorriso, um esforço de pegar um peso, essa é outra incontinência. O que eu estou falando é da incontinência em que a bexiga vai enchendo, chega a um determinado ponto, ela contrai, porque a bexiga é um músculo.
Então, ela contrai e você não ela vai soltar o xixi, você não tem não jeito. consegue controlar. Então, essa contração, assim, só para a gente tentar traduzir, seria aquela, por exemplo, para uma pessoa com bexiga normal, tá lá apertada para fazer xixi, ela consegue segurar, ela tá apertada, mas ela consegue domina. segurar, ela domina. Nesse caso de quem tem essa dificuldade, ela não consegue ter esse domínio. Ela não só não consegue, ela nem percebe. Nem percebe, a hora que viu já foi o Porque quando xixi. você vai fazer xixi, a coisa é tão natural fazer xixi que ninguém para pensar a complexidade do ato de dar uma mijadinha. Adorei! Não, mas é verdade. É verdade. Mas você faz, esse negócio de fazer xixi, isso daí, porque o verbo latim mesmo é mijares, mijares. Então, o certo é fazer mijar. Uma mijadinha, pronto. Fazer xixi é frescura. Então, o que nós... É mimimi. Mimimi. É mimimi, tá tudo então, certo. o que acontece é o seguinte, quando a bexiga enche, ela manda uma informação para o cérebro dizendo, estou cheia. O cérebro manda duas informações. Uma para o músculo que segura a urina, falando, abre. E outra para o músculo da bexiga, falando, aperta. Então, essas dupla informação, você vê como é que é complexo? Muito complexo. O cérebro manda uma informação dizendo, abre. E manda outra informação falando, aperta. Aperta para soltar agora. O contrário. Agora, o que acontece com essas pessoas que têm essas bexigas hiperativas, que nós chamamos? São bexigas que a pessoa não chega a mandar. Essa informação. Ela não tem a sensação cerebral de que a bexiga está cheia, mas o cérebro recebeu a informação e manda embora. Entendi. Aí ela faz o xixi e ela tenta evitar e não consegue. E não consegue. Então aí é que entram os anticolinérgicos. São drogas que nós utilizamos que vão fazer com que a bexiga fique menos hiperativa, que dá tempo da pessoa perceber, a pessoa vai fazer xixi sem perder. Fantástico. Acontece que essas drogas não funcionam em todas as pessoas. Então você tem um percentual, graças a Deus, pequeno, de pacientes que você tem que utilizar outras técnicas. E a técnica que nós temos mais simples, mais fácil, é a toxina botulínica. Que então, fantástico. Você vai fazer com que o músculo da bexiga fique bobão. Então você pega um aparelho, passa pelo canal e entra com uma agulha longa e você põe lá dentro do músculo da bexiga, você injeta a toxina botulínica. Você faz de 80 a 100 injeçõezinhas na parede da bexiga. Então você deixa a bexiga meio bobona. Como eu disse antes, é um processo que você tem 3 a 6 meses. Aí depois tem que fazer o processo da reaplicação. Quando começa, você tem que refazer. Existe também uma tecnologia que é experimental, que é, na verdade, a colocação de um marca-passo na coluna, que é também algo que vem sendo utilizado de alguns anos para cá, mas ainda é uma coisa que não está no mercado, é uma coisa experimental, que seria um sensor, a bexiga iria informá-lo. Avisar o sensor. Para ele avisar. Emite. Mas o que nós temos hoje na prática é o anticolinérgico, para tratar a grande maioria das pessoas, e a toxina botulínica em casos refratários. Aqueles casos em que você não consegue tratar o paciente com o comprimido, que o paciente não consegue responder a esse tratamento. Responder ao tratamento, aí você tem a opção da toxina botulínica. Então, ela é antiga, é tirada do veneno da cobra, nós temos muito, hoje é utilizado, inclusive, para diversas coisas, né? Diversas coisas, para dores de cabeça intratáveis, os chamados migrenes, você usa com resultado muito bom. E o mais comum, são as ruguinhas, né? Que o pessoal usa, mas só para lembrar, tudo isso que eu estou falando, apesar da gente conhecer a toxina botulínica como uma entidade há 100 anos, ela ter sido... o uso clínico dela começou em alguns casos especiais de uns 20 anos, 30 anos para cá. Esteticamente começou há mais ou menos 10 anos. Perfeito. E para tratamento de bexiga nós começamos há 8 anos.
E a gente usa, graças a Deus, em poucos pacientes, não mas é uma com coisa... resultados muito satisfatórios. Mas né? quando o doente tem e precisa, você muda a qualidade de vida. Perfeito. Você imagina uma mulher toda bonita, toda cheirosa, quando vê, faz sinal, usando fralda. Não. Ó, então, gente, o recado maior desse nosso bate-papo aqui com o Dr. Eliseu é: qualquer disfunção que você tenha que não seja considerada normal, deve ter a ajuda de um médico. Está aqui o doutor Eliseu, um urologista fantástico, que pode te ajudar, pode esclarecer. E eu tenho certeza que muitas pessoas do outro lado de casa, acompanhando o nosso programa, devem ter acendido a lamparina ali do juiz e falar assim: opa, preciso procurar uma ajuda e resolver os meus problemas. Doutor Eliseu, muitíssimo obrigada por sua participação. Fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que as pessoas do outro lado adoraram o seu bate-papo aqui comigo hoje. Muito obrigado. É uma entidade hoje bem conhecida. A maioria dos urologistas que estão antenados, que estão ativos e que estão participando da evolução, porque você vê, quem não estudou nos últimos 8 anos não sabe que isso existe, né? Pois é. Então é algo relativamente recente, mas é muito interessante, muito importante, e os pacientes que porventura tenham escutado uma orientação médica de 10 anos para trás, sabe que hoje nós temos algo mais novo e que resolve o problema. Fantástico. Viu só, gente, que bacana? Ó, eu vou fazer uma pausa ligeirinha, eu prometo que é bem rápido, porque no segundo bloco a gente tem um material gravado com Fabiano Latam. Ele que mora em Boston, está passando uns dias aqui em Rio Preto, deu uma passadinha aqui pelo nosso estúdio para contar um pouquinho da sua vida. Vou para o intervalo e já volto. Dê um impulso na sua carreira profissional. Faça pós-graduação na Unirp. São 42 cursos que contam com professores qualificados na área acadêmica e no mercado de trabalho. Todos elaborados para preparar profissionais para um mercado desafiador e competitivo. Escolha o que tem o seu perfil. Pós-graduação Unirp, o impulso para o sucesso. Inscrições no site www.unirp.edu.br. Fone 0800 12 1500. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Falei que era bem ligeirinho e olha que bacana, gente. Toda vez que temos a oportunidade de parar o que estamos fazendo para receber pessoas do bem, a gente para tudo e faz a entrevista para não perder o momento. Foi isso que aconteceu com o Fabiano Latam, que você confere a partir de agora. Quando a gente tem a oportunidade de receber pessoas especiais, a gente para tudo o que está fazendo para poder bater um bate-papo gostoso e descobrir o que esta pessoa está fazendo do outro lado do mundo, literalmente. Olha só quem está aqui comigo, Fabiano Latam, ele que é jornalista rio-pretense e ganhou asas e foi para Boston e agora também escritor. Bem-vindo, que bom você aqui, quebrando o protocolo, quebrando as regras, está aqui com a gente contando um pouquinho da sua história. Bem-vindo. Muito obrigado, agradeço demais, como eu te disse antes aqui, ter a oportunidade de voltar e falar um pouco do trabalho, isso é muito gostoso, rever as pessoas. Primeiro assim, como é que você foi parar em Boston? Como é que você abandonou tudo aqui em Rio Preto? Porque, gente, vamos combinar, né? Não dá uma pontinha assim de inveja, que ela fala assim, isso que eu vou fazer igual, vou voar, vou ganhar voos para o outro lado. Como é que funcionou tudo isso? Thaís.
chega um momento na vida que você quer fazer alguma coisa diferente, né? Eu acho que todo mundo tem isso. E cada um escolhe em fazer algo diferente. Eu falei assim, eu queria muito uma oportunidade de morar em outro país, né? De poder aprender inglês, de poder conhecer outra cultura. E eu já estava ficando velho, entre aspas, né? Se ele está ficando velho, não vou nem perguntar a idade. Melhor evitar, viu, gente? Eu estava com 38. E aí eu falei assim, estava tudo indo ok, né? Já com o meu trabalho fazendo as minhas palestras, eu já tinha lançado o livro também, mas eu falei assim, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Tinha os amigos que eu conhecia e falei, vou lá para ficar 6 meses. Vou meter a cara e vou embora. Vou lá para ficar 6 meses para me abrir para oportunidades. E aí, de 6 meses, eu já fui ficando e as coisas foram, né, acontecendo. Eu também fui enfrentando muita coisa, porque você morar em outro país não é fácil. Todo mundo acha que é passear, né? Que é quase que nem tomar sorvete, né? Não dá, viu? Eu falo que assim, né? Você vê lá, quando você está em turismo, é muito bacana. Quando você está morando, é muito bom. E ao mesmo tempo é bem complicado. Você está longe de tudo, longe das pessoas que você conhece, daquelas coisas que você já tinha construído. Só que ao mesmo tempo você aprende outras coisas. E aí, estou lá agora, vai fazer 5 anos. Que delícia, cara. Não, então... isso é gostoso porque, assim, por que eu te perguntei como aconteceu tudo isso? Porque muitas pessoas do outro lado têm essa vontade, mas têm medo, e aí contar a tua experiência eu acho que é muito legal, porque, assim, quem sabe se aí do outro lado não tira esse medo da frente e não vai embora buscar novos desafios, né? Enfrentar novos desafios, né? Pois é, isso que você falou do medo é interessante, porque, assim, a gente às vezes pensa que já lidou com os medos quando a gente está na vida adulta, mas a gente ainda tem muitos medos. Todo dia eu acho que né? Tem, né? E muitos desafios. E agora é incrível, assim, hoje eu acho que eu teria coragem de ir para qualquer lugar. Louco isso, né? Falo sinceramente. Acho que depois do primeiro desprendimento, depois a coisa fica mais fácil, depois né? que dá aquela quebra, né? Porque quando você está em outro país, você tem fases. A primeira fase ainda é de você olhar, achar tudo muito bonito, ainda mais você vai para um país como os Estados Unidos, que a cultura americana é muito forte pra gente, a referência, né? Então você fala... funciona, teoricamente. Você fala assim, é um filme, né? Ó, essa cena de filme e tal. Aí depois passa essa paixão inicial, aí vem a realidade, né? Então dá aquele broke que a gente fala no cérebro, só que você cria, inclusive, novas conexões neurais. Você quebra a tua cabeça. Você fala assim, eu tenho que aprender a falar... De novo, tem que aprender a comer, tem que aprender a andar, tem que aprender a fazer uma série de coisas. E aí depois que passa um tempo, você fala assim, uau, vale eu consigo, eu consigo, todo mundo consegue. Mas tem um medo inicial, sim, não é muito fácil, mas é possível. Bom, aí de jornalista ao primeiro livro, como é que foi esse pulo? Então, eu lancei o Aprendendo com os Mestres em 2010, eu trabalhava ainda no Diário da Região, né? Eu já escrevia sobre comportamento durante muito tempo. Então, a minha formação nessa área, entre aspas, eu sou jornalista, mas veio de entrevistar milhares, literalmente. Foram 10 anos escrevendo sobre comportamento, né? Então, eu entrevistei médico, psicólogo, antropólogo, sociólogo, educador, empresário, empreendedor, outros escritores, e eu falava, eu quero lançar um livro. Aí eu juntei os meus melhores artigos, né? Na época, as matérias, e fiz lá uma curadoria com a ajuda de algumas pessoas que eu confiava muito e virou o livro, o Aprendendo com os Mestres. Mas o meu sonho de ser escritor é desde criança. Desde criança. Eu gostava de biblioteca, livro, eu queria livro na mão o tempo inteiro. Eu gosto do livro na mão também. Eu livro gosto na mão, né? Falar em tatear, olha aqui, olha. Que espetáculo! Ele está aqui em Rio Preto para o lançamento deste livro e também para algumas palestras, que eu sei que ele está aí fazendo um tour de palestras, a pessoa engasga, na nossa cidade e também na região. E em frente, reflexões para ressignificar sua jornada. O que é este aqui, então? Então, o Em Frente, eu falo assim, que diferente dos outros livros, né, eu lancei o Aprendendo com os Mestres, que eram as matérias de jornal. Depois, antes do Agora Vai, eu lancei a biografia da Norma Vilar, que é uma artista plástica, que é maravilhosa, Preto, que ficou minha amiga, eu contei a história dela, então foi um trabalho mais documental. Depois o Agora Vai, que foi nessa minha transição de ir para lá, que era um livro com mais dicas e tudo mais, mas também sempre tinha uma pegada jornalística, que era entrevistar pessoas, fazer pesquisa. O Em Frente, ele nasceu sozinho. É o primeiro livro assim que é 100% fabiano, os meus pensamentos, as minhas experiências, as minhas dúvidas. E eu escrevi esse livro no metrô, no note do celular, esperando numa fila à noite, tomando um café, que inspira, pegava o guardanapo lá e escrevendo.
E aí nasceu Em Frente, que é justamente para falar de outras... Os outros livros meus, eles davam dicas mais práticas. Tá. E esse é para reflexão. Então eu falo sobre vaidade, eu falo sobre ego, eu falo sobre vulnerabilidade, eu falo sobre ambição, eu falo sobre jogos psicológicos. Que legal. Enfim, são temas que todos nós temos que enfrentar todos os dias no nosso processo de evolução pessoal, né, de amadurecimento. Então eu fui fazendo isso tudo e publicando no meu site. Ó, eu adorei aqui que está escrito assim, ó, é preciso coragem para romper com o passado, perdoar a si e a todos, livrar-se de preconceitos, assumir responsabilidades, parar de seguir modinhas, ser honesto e mais realista, amadurecer de verdade e voltar a ser humano. Esse voltar a ser humano, eu acho que é a chave da transformação mesmo, né? Porque as pessoas estão muito cyber hoje. Todo mundo 100% conectado, não que isso seja ruim, mas a gente perdeu um pouco da humanização. A gente perde o limite, né, não tem uma linha ali de limite. Mas é verdade, eu acredito que é muito isso. Você tem que romper, chega um determinado momento que você tem que romper o passado, você tem que se rever, né? Fico feliz que algumas pessoas conseguem fazer isso, né? Talvez eu vou fazer 43 anos agora, tem pessoas que conseguem fazer isso antes, tem pessoas que fazem isso depois, mas acho que todo mundo chega um momento que você fala assim, não, peraí, deixa eu passar limpo. Deixa eu tirar um tempo aqui, quem sou eu? Vou reescrever meu caderninho aqui. O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual que é a minha missão? Porque tem uma hora que a gente dá aquele respiro, né? E aí foi que eu juntei aí 25 textos, né? São textos independentes em que eu coloco reflexões, muito mais assim, provocações e também conto coisas minhas, assim. Então eu coloco, faço meia culpa de muita coisa, tipo, olha, eu também estou passando por isso. E adorei você? Aqui, a parte 4 do livro é Reconsidere. Solidariedade, blindagem, gratidão, simplicidade e limites. Tô doida para ler, você não tá entendendo, tô doida para ler já. Tô muito apaixonado pelo Em Frente, assim, a gente fez o lançamento agora essa semana, já tive a oportunidade de fazer palestra, então tô bem, assim, apaixonado porque eu acho que são temas, eu tenho convicção que são temas que as pessoas estão querendo agora, é incrível, assim, eu tô sentindo. Porque eu acho que a gente está mesmo nessa busca da humanização das pessoas, desse resgate da gente de amar mais, de ser mais amado, de conviver mais com as pessoas, selecionar as pessoas com quem você vai conviver, né? Eu acho que isso também faz parte da evolução. Sim, porque a gente é um conjunto, né, de tudo, né? Então tudo faz parte. E tem uma hora que a gente tem que aprender a fazer isso, né? A gente vai num crescente, mas uma hora a gente passa limpo. Esse trecho aqui é seu? Sim, esse trecho é meu. Olha que bacana. Olha aqui. A vida é assim. Primeiro ensina, mostra caminhos, dá oportunidades. Depois, cobra, exige e questiona ao extremo. Mas em seguida, lapida, amadurece, clareia. O importante é expandir a consciência, ampliar horizontes e fazer valer a pena. Você está fazendo seu dia valer a pena? Você está fazendo sua vida valer a pena? Você sabe que eu tenho me perguntado muito isso, né? O quanto que a gente, das nossas escolhas, realmente valem a pena, né? Sim. Eu comecei a pensar mais nisso depois que eu virei mãe. Isso é muito bom. Depois que virou mãe, né? As mulheres têm essa... As mulheres têm essa oportunidade de virar a chave quando... É como eu falei, cada um tem, né? Eu fui embora, fui para um outro país, mas eu acho que todo mundo tem essa possibilidade, né? Quem ainda não se atentou, quem está, né? Principalmente, eu acho que quem passou dos 30, 40, a gente começa isso, porque a vida é feita de fases, né? Eu acho que você tem que descobrir uma chavinha, assim, se tem alguma coisa que não tá legal, que às vezes dá até aquela sensação de vazio, você fala, poxa, eu faço tanto, tudo mas não faço certo, nada. tô fazendo tudo correto, mas o que está acontecendo, né? Para isso. Então, a mulher tem maternidade, às vezes você muda de cidade, às vezes você muda de emprego, né? Porque chega uma hora que não vale a pena, às vezes talvez, até um só relacionamento, pensar. né, gente? Relacionamento Quantas pessoas também. não dão um up na vida aí quando trocam um relacionamento? Não que Tem o esse anterior direito, não tenha né? sido bom, mas eu acho que é fases, né? São você tem fases. esse direito. Então, Ser feliz, eu acho que é a meta, né? A meta é ser feliz e, assim, é uma felicidade real, né? Eu tenho trabalhado muito com o conceito de a racionalidade. O que eu chamo? Hoje em dia a gente tem a positividade tóxica, que é aquela coisa que parece que você é obrigado a ser feliz. Você tem que ser feliz o tempo inteiro. E a gente não é feliz o tempo inteiro. Cléo Pires disse isso recentemente. Quem foi que disse que eu tenho que ser feliz o dia inteiro? Momentos de tristeza. A gente tem sol quente na segunda-feira, 3 da tarde, com conta para pagar. Não dá para nessa hora você ficar sorrindo E tanto. detalhe, a conta tá no vermelho, viu, gente? Você deve ter, porque assim, que brasileiro que não tem a conta no vermelho, que atira a primeira pedra. Então, às vezes as pessoas se sentem obrigadas a ser felizes. Ou também as pessoas vão para um outro canto, se vitimizam, né? Ficam lá sofrendo e tal. Então eu digo o seguinte, ó, nem um ponto e nem outro. Nem o outro. Vamos fazer a racionalidade, que é
dissolver as ilusões, a gente vai acumulando ilusões ao longo da vida, né? Encarar as coisas como elas são, valorizar o presente e valorizar a simplicidade. Tem tanta coisa boa. Agora que eu moro fora, eu almocei hoje na casa de uma amiga. Nossa, ela fez aquela comida de mãe. Arroz, feijão. Ai, delícia, ovo frito. Thaís, eu chegava a fazer assim, de alegria, assim. Falo, meu Deus, como isso é importante. Aí você vai no restaurante maravilhoso. Não que eu não queira ir, não é isso. Mas você não é só valorizar, isso, né? Porque às vezes a gente não percebe. Então tem muita coisa que é muito boa que está passando para trás. Então em frente é assim, abrir os olhos. E para quem quer adquirir o livro, como é que faz? Como é que compra o Em Frente? Como é que leva esse presentaço para casa? Ok. O Em Frente, ele é vendido no meu site, Tá. é Fabiano Latam. O Latam é com TH e M no final. A gente vai colocar a legenda para vocês aí. .com/livros, aí ele vai estar direto no site. Ele custa R$20. Eu coloquei um preço extremamente acessível. Mega não acessível, tem como. gente. É para você presentear a família inteira com esse... Porque assim, ó, nós estou falando de presente porque às vezes a pessoa está precisando dessa leitura para virar a página da vida dela. Né? Você sabe que uma frase, eu consigo lembrar de frases que fizeram diferença para mim em determinados momentos da minha vida. Então eu acho isso muito legal, né? O pessoal que já está lendo, tem gente que já está lendo, postando e tal, falando, Fabiano, eu gostei dessa frase, essa frase é para mim. O dia que eu postei a capa, quando eu comecei a divulgar, teve uma pessoa que nem conhecia o livro, eu estava lá em Boston ainda, a pessoa falou assim, nossa, só esse título já é para mim. Eu falei assim, que legal, porque para quem escreve só faz sentido se alguém se interessar. Quando do outro lado a pessoa recebe. Uma página, mas é essa a missão. Eu amei te receber aqui. Imagina. Promete que quando você tiver mais novidades, mesmo que você esteja em Boston, manda vídeo pra gente. Vou adorar compartilhar o teu conhecimento de lá, tua história. Então. Vou amar. Tá bom. Obrigada mesmo. Agradeço demais, tá? Tamo junto e misturado, a casa aqui é sua. E eu quero seu feedback. Pode deixar que eu vou ler, começo a ler hoje, porque olha, eu tenho certeza que de uma maneira ou de outra vai me ajudar em algumas outras questões. Muito que bom. Obrigada. Obrigado. Vamos voltar pro estúdio, gente? Vamos voltar pro estúdio? Depois que eu te dei de presentão Fabiano Latam aqui com exclusividade para vocês, agora eu vou voltar pro estúdio porque o Clebinho tá lá me esperando. Clebinho não tá me esperando não, porque aquele fanfarrão me abandonou hoje, mas amanhã ele tá aqui comigo, ó. Um beijo para todos vocês. Viu que delícia de entrevista? Um beijo, Fabiano. Quando estiver pro Rio Preto, pode voltar aqui que eu quero te receber de novo na nossa casa. E amanhã, às 14 horas, eu espero todo mundo. Beijo, tchau, fiquem com Deus.